Então, Reinaldo, a gente estava falando do início do século XX aí, né? E de alguma forma isso escala. Mas antes de começar a falar sobre o que está acontecendo hoje, eu queria entender se teve algum local no mundo que isso surgiu assim e ficou mais forte. Eu queria entender como que isso virou o problema que a gente tem hoje, né? Porque antes parecia algo localizado ali, talvez na Europa, né? Na época do Edward Jenner ali. Como que isso escala para um movimento mundial? Porque, poxa, todas as culturas elas acabam culminando para um movimento que hoje tem uma força absurda no mundo. Não no Brasil tão forte, mas como é que isso foi caminhando aí ao longo do século XX? Pois é, olhando para a timeline da coisa assim de maneira muito grosseira, eu acho que não em grande parte realmente é uma coisa só globalmente, mas tem algumas exceções que a gente pode comentar depois. Mas olhando grosseiramente assim, eu acho que a gente tem meio que uma era de ouro, digamos, da confiança nas vacinas, que acho que eu diria que pega os anos 40, 50, 60 até metade dos anos 70, talvez. A coisa começa a dar uma declinada a partir daí. E eu acho que piora mesmo e vira uma coisa realmente mais forte a partir do final dos anos 90, que acho que não é coincidência, porque é quando o uso da internet começa a se generalizar no mundo. Então acho que tem Uhum. muita ligação com isso e com um evento específico que é o famoso. Depois a gente pode comentar muito mais sobre isso, mas é o famoso artigo que saiu na Lancet, ligando, tentando traçar Do uma ligação autismo, né? entre vacinação e autismo, exatamente, de um médico britânico lá, o Andrew Wakefield. Esse cara, até hoje, ele perdeu o que seria o CFM dele, entre aspas, lá da Inglaterra, né? Ele não é mais médico, deixou de ser médico na porrada por causa dos problemas dessa pesquisa, mas ele continua uma voz muito clara. Mas eu acho que, número um pouquinho, então voltando um pouquinho no tempo. A partir de meados dos anos 70, a gente tem um pouco as consequências da contracultura, dessa desconfiança em relação à autoridade governamental, essas fases de contestação e de busca talvez por um ideal de saúde e de personalidade humana mais natural, entre aspas, que tem uma série de problemas de fato nesse ponto. Né? Então, acho que começa um pouco nisso, terapias naturais e tal, que era uma coisa que sempre existia, mas acho que ganha uma outra força a partir da contracultura. E a coisa realmente escala com o Wakefield e com a gênese do uso da internet mais amplo. Aí a coisa descamba mesmo, infelizmente.